Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. E já de início já peço a vocês, deixa o like aqui, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para que vocês possam receber as informações aí mais atualizadas, tá bom pessoal? Então hoje a gente vai ter mais uma aula aí de qualidade, tentando melhorar aí o conhecimento de vocês sobre a vida financeira, tá bom, pessoal? Então espero que vocês curtam esse vídeo de hoje, deem bastante like aí, compartilhem bastante aí o vídeo do canal, para que todos possam usufruir do pouco ensinamento aí, né, que eu estou tentando passar para vocês e que vocês consigam realizar seus sonhos daqui para frente, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos mais uma vez, aproveitem bastante o conteúdo e se esse conteúdo está sendo relevante para vocês, já deixe seu joinha, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Então, a aula de hoje é uma aula bem bacana aí, tá? A gente está seguindo, tentando, né, seguir um cronograma dentro do básico, e aí depois eu vou passar para vocês algumas coisas um pouco mais avançadas, e entre uma aula e outra a gente vai ter alguns vídeos aí relacionados à economia, relacionados ao nosso macro, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Então, o que é investimento, pessoal? Então, eu venho falando para vocês aí sobre planejamento financeiro, né, finanças, enfim, a vida financeira como um todo, né, de modo geral, e abordando alguns pontos específicos, assuntos vão surgindo, certo? Eu já tenho um cronograma para seguir aí do básico até o médio e avançado para vocês, mas quando surge alguma dúvida ou algo do tipo, eu tento ali separar um tempo e gravo um vídeo aqui para tentar explicar a vocês da melhor forma, tá bom? Então, essa aula de hoje é seguindo esse raciocínio aí. Então, o que é investimento, né? Então, investimento é o ato de aplicar recursos, geralmente dinheiro, em algo que pode gerar retorno ou lucro no futuro. Ao investir, você está trocando o consumo imediato por uma expectativa de crescimento do seu patrimônio com o passar do tempo. Então, importante, vocês entendendo o que é o ato de investir, que é nada mais do que gerenciar, né, o seu capital, ou seja, o seu dinheiro propriamente dito, ou algum rendimento, algum ativo que você tem em sua posse, gerenciar de forma que isso te gere um retorno. E esse retorno possa te possibilitar usufruir dele de outras formas que não seja só gastando, né, o seu bem ali, o seu ativo. Aí isso é um ponto muito importante. Então o objetivo, né, o objetivo do investimento. O principal objetivo é fazer o dinheiro render. Isso pode servir para aumentar o patrimônio, aposentadoria tranquila, realização de sonhos, eu já tinha falado anteriormente em outros vídeos, né? Casa, carro, viagens, comprar algo para a família, enfim, tudo isso que engloba a realização, né? Que precisa de um planejamento, que você vai ter que investir algo para ter um retorno, faz parte do objetivo. Proteger-se da inflação. Lembra que a gente conversou no outro vídeo sobre a inflação? Tá aqui no canal aqui, vocês podem verificar lá. Tem um vídeo falando só da inflação, tá? Um vídeo curto, simples, bem direto. Se você ainda tem alguma dúvida, pode ver ele que você vai ficar sem dúvida nenhuma sobre o poder que a inflação tem em cima do nosso dinheiro. Então, caso a gente não faça nenhum tipo de investimento, estamos fadados, né? Estaremos fadados a perder boa parte do poder de compra desse capital, tá bom, pessoal? Então eu vou bater um por um aqui. Aumentar o patrimônio. Então é simples. O que seria aumentar o patrimônio? Você investir para num futuro próximo ou não, né, um pouco mais longo, você conseguir adquirir bens que aumente, né, que gerem caixa no seu patrimônio. Então, mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre ativos e passivos, mas basicamente é você aumentar os seus ativos. O que é ativos? São aqueles bens que são geradores de renda. Então, gerando mais renda, você vai aumentar o seu patrimônio, tá bom? Aposentadoria tranquila. Bom, isso aqui já é um tópico que é um pouco para pessoas mais avançadas, né? Tanto na idade ali que a pessoa possa ter, que ela queira se aposentar,
ou já uma pessoa que tem uma consciência um pouco mais de longo prazo. Então a aposentadoria ela fica um pouco mais nesse segundo plano aí, até porque nem todo mundo pensa na aposentadoria, né? Na faixa ali dos 20, 30 anos de idade é mais difícil. Então a gente tende a gastar o nosso tempo trabalhando mais, tentando juntar, né, ativos ali durante a nossa vida mais jovem, para no futuro sim a gente ter condições de planejar uma aposentadoria. Realização de sonhos, como já tinha explicado, que qualquer coisa que você queira realizar ali, comprar uma casa, um carro ou viagens, eu já tinha falado aqui também na questão do planejamento financeiro, no outro vídeo, que está aqui embaixo também no canal, que você pode assistir, que para você conquistar qualquer um desses tópicos aqui, você tem que ter um planejamento. Então, sem planejamento financeiro, você também não vai conseguir, tá bom? Proteger-se da inflação, já falei, tem um vídeo explicando aqui no canal, é só vocês olharem lá, tá bom? Então, quais são os tipos de investimento? Então, vou tentar passar aqui, né? Não vou passar todos, porque não dá tempo, senão o vídeo fica muito longo, mas caso vocês queiram saber de algum específico, pode colocar aqui nos comentários, que eu estudo aqui a ideia de fazer um vídeo só explicando sobre esses ativos, tá bom? Então, o número 1, acredito que mais conhecido, né, dentre aí dos iniciantes no mundo dos investimentos, ou até no mundo dos curiosos mesmo, aquelas pessoas que escutam falar, até investimento e tal. Então, a renda fixa é a mais falada, né, pessoal? Então, o que é renda fixa? São investimentos com retorno previsível. O investidor empresta dinheiro ao governo ou instituições financeiras e recebe com juros. Então, basicamente, é você pegar o teu dinheiro, aplicar em algum investimento ali mais seguro, né, mais fixo. E exemplo deles são o Tesouro Direto. Tesouro Direto, ele é um investimento propriamente dito, o tesouro do país, né? Você vai comprar ali juros da dívida, né, do país, do Brasil no caso. Você pode comprar de outros países também, através de algumas corretoras. CDB, que é o mais conhecido aí do povão, os gerentes de banco, eles indicam basicamente o CDB, porque teoricamente é o mais vantajoso para o banco, tá, pessoal? Então, tem um quê aí de consultoria financeira, porque se você vai no teu gerente de banco ali, provavelmente ele vai te indicar um produto bom para o banco. Então, tem que se tomar cuidado também. Então, LCI e LCA, que são letras de crédito, né? São um dos mais famosos aí da renda fixa para aqueles que já têm uma experiência a mais, porque é um ramo mais específico. Então, é um ramo aí imobiliário e um ramo agrícola, né? Mais aí da questão aí do pessoal do agro, enfim, agronegócio. Então, as letras de crédito, elas são... hoje em dia está até mais fácil, como eu já falei para vocês, que dá para se investir diversificadamente dentro de algumas corretoras hoje, mas essas letras de crédito, elas eram difíceis até do gerente oferecer ali para o cliente, por se tratar de um investimento mais específico, de uma área mais específica. Eles pagam um pouco melhor, então já não é tão atrativo para o banco se você optar por esse investimento. Então tem todo um quê aí de consultoria financeira para decidir qual que é o melhor para cada tipo de pessoa. A gente vai ver isso mais para frente. Então, esses tipos de investimento, chamados de renda fixa, eles preservam o perfil da pessoa conservadora. Então, aquela pessoa que tem pouco mais de tempo para investir, ela pensa no longo prazo, não tem tanta ganância, não precisa mudar de vida de uma hora para outra e tem um quê mais de segurança, né? Haja vista aí, né, que teoricamente, em tese, os tesouros, né, dos países são os títulos mais seguros daquela federação, haja vista que é o próprio governo que vai imprimir esse dinheiro e vai pagar, né, o detentor do título ali, tá bom? Então, basicamente, renda fixa. Se você, repito, se tiverem alguma dúvida, pode fazer contato, tá? Bota aqui embaixo aqui nos comentários e a gente conversa melhor, tá bom, pessoal? Então, renda variável, que é a queridinha, né? O queridinho aí dos investidores mais arrojados. Então, o retorno não é garantido e pode variar conforme o mercado. São mais arriscados, mas com potencial de retorno maior. Exemplos: ações, fundos imobiliários, criptomoedas. E o perfil ele vai de moderado até arrojado, né? Um pouco mais arriscado ali. Então vou tentar explicar um por um aqui. Depois eu vou fazer alguns outros vídeos para vocês explicando um por um desses investimentos, a diferença dos ativos, enfim. Mas vai ficar um pouco mais longo
o outro vídeo, mas tudo bem, tá? Então, o retorno não é garantido e pode variar conforme o mercado. Isso aí, pessoal, é o básico. Inclusive, na renda fixa, existe alguns investimentos também que o retorno também não é garantido, tá? Mas isso é um assunto um pouco mais técnico, tá? Então, ações. O que são ações? São papéis, né, títulos de uma determinada empresa, uma determinada corporação, onde essa corporação ela tem como é que eu vou explicar? Ela tem uma função dentro da sociedade ali. Então, vou dar um exemplo para vocês. Petrobras, tá? É uma empresa onde ela possui ações, né, que são títulos dessa empresa, são divididos os títulos dessa empresa e são listadas na bolsa. E aí, após essa listagem, ela é dividida em ações. Então, cada ação daquela vai representar uma parte dessa empresa. Como que essas ações são remuneradas? Então, cada parte dessa pessoa que tem uma ação, ela tem um poder, né? Ela tem, simplificando aqui a explicação, ela tem um direito sobre aquela empresa. Então, todo o lucro que aquela empresa tiver, né, se a empresa oferir lucro, ela é obrigada, dentro do regimento da empresa ali, a distribuir uma parte desse lucro. E aí, quem são os detentores dessas ações recebem esse pingadinho aí, né? E aí, a depender da empresa, tem empresa que paga trimestralmente, semestralmente, anualmente, então depende muito de cada empresa. Isso vai de um estudo para dentro do perfil do investidor, a gente define quais são as melhores empresas para ele, tá bom? Fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários, aqui a gente tem até uma divisão, porque a gente tem fundos que estão dentro da renda fixa e outros fundos que não, que eles têm um pouco mais de variedade. Então, a gente tem fundos que compram outros imóveis, que compram outras empresas dentro do próprio fundo. Então, diversos fundos, eles vão variar, né, dentro dos fundos aí, tá? Mas, basicamente, os imobiliários eles vão se dividir entre compra de imóveis, né, aluguel de imóveis, enfim. E a gente tem dois tipos de fundo, né? Tem mais tipos, mas os mais básicos são os fundos imobiliários de tijolo e de papel, que a gente fala. Então, o que seria o fundo de tijolo? É aquele fundo propriamente dito compra imóveis, né, físico, tá bom? E os fundos de papel são aqueles fundos propriamente ditos que investem em outros, né, em outros ativos, compram ativos de outras empresas, enfim, tá? Recebem aluguéis, então mais ou menos isso, tá? Para vocês só terem uma noção. Criptomoedas é o assunto do momento, tá bom, pessoal? Realmente é um assunto que está dominando o mercado mundial. A gente tem aí, eu vou fazer mais para frente alguns vídeos aí, eu tenho um certo quê aí para a parte de criptomoedas, tá bom? Já presto assessoria já nessa área para alguns clientes, então é uma área promissora, é uma área que está muito mais segura, tá? Então, se alguns de vocês aqui já escutaram falar, que Bitcoin é pirâmide, não sei o que, esquece isso, tá? Isso já está ultrapassado. As criptomoedas vieram para revolucionar o mercado. A gente tem grandes empresas no mundo e no Brasil investindo em criptomoedas. Grandes revoluções tecnológicas estão acontecendo. Recentemente, no dia de ontem, a gente teve uma aprovação importantíssima no setor de criptomoedas, onde o governo americano aprovou 3 leis importantíssimas que vão balizar e nortear o futuro das criptomoedas daqui para frente. O Brasil está um pouco atrasado ainda sobre esse assunto, mas caso vocês tenham um interesse, pode fazer contato aqui comigo e em breve eu vou estar soltando alguns vídeos aqui no canal somente sobre cripto, tá bom, pessoal? E aí esses investimentos eles vão dentro do perfil moderado ou arrojado. E aí o moderado eu incluiria ali algumas ações de empresas bem mais conhecidas, né? Os fundos imobiliários, e o arrojado, ações de empresas menos conhecidas, um pouco menores, e as criptomoedas também, como parte desses investimentos, um pouco mais arrojado. Mas lembrando para vocês, nenhum investimento ele é 100% seguro, e nenhum investimento, né, a não ser as famosas pirâmides ou armações que tem por aí, eles vão ser 100% enrolações. Então, por isso que a gente faz um estudo do perfil da pessoa, a gente tenta passar informação, eu como consultor financeiro, passar informação para o investidor, olha, tem esse tipo de investimento aqui, é mais seguro, menos seguro, mas a questão da segurança ela é relativa, não é por conta
da pessoa perder o investimento ou não. É só por conta da variação dos ativos. Então, a renda variável, o nome já diz, varia. Então, você pode aportar um determinado capital e daqui a um determinado tempo esse capital ter evoluído ou diminuído, tá bom? Então, isso se chama renda variável. Quando a gente fala, ou quando fala em questão de segurança, a gente fala nessa questão de variação de preço e não de perder o capital. Até porque, se há o mínimo risco de você perder esse capital, a gente não vai recomendar esse tipo de investimento, tá bom? Até porque a recomendação de investimento ela é bem mais complicada, exige alguns tipos de certificações, então, enfim, fica um assunto mais técnico. Os outros tipos. Então, imóveis, compra para aluguel ou valorização, e aí tem aquelas pessoas, né, que não querem investir em ações, não querem investir em fundo imobiliário. Tá, então você faz o quê? O que você faz para fazer o teu dinheiro trabalhar? Eu gosto de comprar imóveis. Eu compro carro e vendo, enfim. Então tem gente que compra imóveis para alugar, vender, enfim. Fundos de investimento, que são os profissionais que gerenciam os recursos, como eu falei para vocês. Você não quer ter dor de cabeça com investimento, não quer mexer, não quer, né? Você vai contratar um consultor financeiro, no caso é a minha profissão hoje, e esse consultor financeiro vai dizer para você, não, então pega essa parte do teu dinheiro aqui, coloca no fundo tal. Esse fundo tal, ele é um fundo de investimento em imóveis, um exemplo. Então, existe um responsável dentro daquele fundo, uma gestora, uma empresa, que eles vão decidir qual é o melhor para o cliente, onde colocar, onde aportar ou não. E aí, o que tiver de lucro desses aportes que essa empresa vai fazer, ele vai dividir com os detentores das cotas. Tá bom? Eu vou explicar mais para frente, em outros vídeos, quem sabe, essa parte mais técnica, tá bom? Mas aqui é só um geral para todo mundo tentar entender. E empreendimentos próprios, que se você quer investir, mas tem medo de tudo, não tem, ou né, você já tem um negócio, eu sou empreendedor, eu vendo isso, vendo aquilo, eu revendo, então é um tipo de investimento também. Tem os seus riscos ali, as suas mazelas, você tem que estar sempre presente no seu negócio, enfim, são outras questões, mas também é um tipo de investimento, tá bom? Risco e retorno, que eu estava falando agora há pouco para vocês, a questão dos riscos, né? Qual é o risco dentro do mundo dos investimentos? Hoje, os investimentos estão muito mais modernos, estão muito mais práticos. Então, você vai avaliar o risco e segurança, qual o retorno que aquilo vai dar. Então, quando eu falei para vocês agora há pouco de segurança, essa questão do risco, do retorno, e não segurança de perder. Até porque a gente tem alguns investimentos que são cobertos pelo nosso FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, tem uma série de benefícios aí que vão assegurar os seus investimentos, tá bom? Então, todo investimento tem um nível de risco, de forma geral. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quanto maior o retorno esperado, maior o risco. Então, exemplo, fundo de investimento lá no fundo imobiliário, um exemplo. Então, hoje, na média, aí é 1%, né? Menos 0,8%, 0,9%, 1%. Show de bola. Não tem tanto risco, mas também você só vai ganhar aquilo. 0,8%, 0,7%, 0,9%, tá? Ao passo que esse rendimento ele pode variar conforme taxas que o seu gerenciador, que o seu fundo ali que você está aportando vai te cobrar. Enfim, ao final do ano ou do tempo que você tiver aportado ali, o seu rendimento pode não ser tão plausível quanto você espera. Então, para você ter um rendimento maior, você vai ter que se arriscar um pouco mais. Ir para as ações, ir para CDBs, CDIs, enfim, diversos outros ativos, criptomoedas, né, mercado cripto como um todo, ações de empresas que são listadas em ativos, né, que têm ativos listados mais voláteis. Então vai variar de acordo com a pessoa, e aí a gente tem que estudar juntos para poder ver o que é melhor para cada tipo de investidor. Diversificar os investimentos, não colocar todos os ovos na mesma cesta, ajuda a equilibrar o risco. Então, pessoal, isso aqui é um jargão, ele é um jargão bem antigo, tá? A grande maioria dos investidores, consultores, eles falam isso. Porém, a gente tem uma nova máxima nos tempos de hoje, é claro, isso vai depender do estilo de investimento
do investidor, do estilo, né, se ele é mais arrojado ou não. Mas é claro que você colocar todos os ovos na mesma cesta não é inteligente, isso é fato, né? Mas também é notório que se você não tem uma diversificação, aliás, se você tem uma diversificação muito grande, a chance de você também não ter um retorno, né, satisfatório, ela é grande. Por quê? Porque você diversifica muito e aí se alguns dos seus investimentos ali valorizar bastante, vai valorizar uma pequena parte, né, do teu capital. Então tem que ser estudado com calma, o seu perfil de risco, para a gente poder dizer assim, não, bota uma parte boa nesse, né, porque se valorizar é isso aqui que vai mudar a tua vida. É lógico, tá? Dentro dos padrões de risco, dentro da estrutura que for montada para o seu perfil, tá? Então, basicamente, risco e retorno é isso. Curto, médio e longo prazo, pessoal. Então, curto prazo, até um ano, tá? Então, assim, eu quero fazer um investimento aqui, nisso, naquilo, mas eu preciso de, né, que seja reserva de emergência. Eu posso precisar desse dinheiro ali, né, de uma hora para outra. Então, você vai achar investimentos que vão pagar menos, porque os investimentos que pagam mais, eles vão exigir um tempo maior até para o gerenciador ali, para o gestor, poder trabalhar esse dinheiro, poder rentabilizar esse dinheiro. Então, entendam isso. Quanto menor o prazo de resgate, menor vai ser a tua rentabilidade, tá? Então, a gente tem um padrão aí de até um ano. Curto prazo, um ano, tá? Mas a gente tem investimentos de 3 meses, de 6 meses, tá? 9 meses. A gente tem liquidez diária, liquidez a cada 48 horas. Tem uma gama grande de investimentos aí, mas que vão pagar menos, né? Fácil entender. O médio prazo. Então, o médio prazo é um prazo que eu gosto de trabalhar bastante. Os meus clientes hoje, a maioria deles, está trabalhando dentro dessa média aí, médio prazo de 1 a 5 anos. E aí o exemplo seria trocar de carro, né? Pagar a faculdade, algo do tipo assim, que você tenha como esperar para realizar. Então, seria um médio prazo de 1 a 5 anos. E no longo prazo, mais de 5 anos, a gente conversou um tempinho atrás, a aposentadoria. Então, é mais difícil o investidor que já pensa em longo prazo. Normalmente, o investidor ele começa no curto prazo ali, vai para o médio prazo, até ele começar a entender que aquilo ali vai fazer efeito, vai fazer diferença na vida dele, para ele migrar para investimentos de longo prazo. Tá? Haja vista aí, a gente tem que estudar bastante, porque essas questões jurídicas, enfim, essas questões mais técnicas que está acontecendo no nosso país hoje, né? Não posso falar aqui no YouTube, mas tem que tomar cuidado com investimentos maiores de 5 anos, porque a verdade é que a gente não sabe onde o nosso país vai estar daqui a 5 anos. Então, complicado, é mais difícil da gente prever, né? É lógico que a gente acompanha diariamente, tem estudo, mas é complicado mesmo, mais difícil, tá bom? Então, pessoal, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é essa aqui, ó. Invista no seu futuro. Comece pequeno, aprenda aos poucos e veja o seu dinheiro crescer. Tá bom, pessoal? Então, comece pequeno, vai investindo, veja o seu dinheiro crescer, sem olho grande, sem querer dar um passo maior que a perna, tá bom? Então, a minha mensagem nesse vídeo de hoje é essa. Se você gostou desse vídeo, curta, dá um joinha aqui, comenta aqui, eu quero aprender. Eu vou fazer mais vídeos, tá? Seguindo o nosso padrão aí de aula e alguns outros vídeos interessantes para vocês, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por estarem comigo hoje aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, já clica aqui no joinha, compartilha esse vídeo, joga no grupo da família, fala para todo mundo, ó, tem um rapaz aí que está ensinando a gente a investir. Primeiro está ensinando para a gente o que é investimento, o que é inflação, todo esse tipo de informação. E aí depois vocês que aprenderem tudo aqui que eu puder passar para vocês, vocês vão estar investindo sozinho aí, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí, um beijo para todos vocês, até a próxima, fiquem com Deus, fui!